Vereador Xandão. Pastor Antônio. Arthur. Presente. Presente. Tostão. Presente. Presente. Cláudio Adão. Matos. Zezinho. Felipe. Presente. Presente. Márcio Toledo. Presente. Presente. Maria Joaquina. Presente. Presente. Assaf presente. Ricardo Malaquias. Presente. Presente. E Vinícius. Presente. Presente. Solicita o vereador Arthur a leitura do trecho bíblico e, na sequência, o hino de Campos do Jordão. Leitura do livro do Eclesiástico. Não processe nenhum homem poderoso para não cair nas mãos dele. Não brigue com o homem rico, para que ele não coloque peso no dinheiro dele contra você. Pois o ouro já corrompeu muita gente e perverteu a consciência dos reis. Não discuta com o homem falador, para não amontoar lenha no fogo dele. Não brinque com o ignorante, para que ele não insulte os seus antepassados. Não repreenda o homem que se converteu do pecado. Lembre-se de que todos somos culpados. Não despreze o velho, porque alguns de nós também ficarão velhos. Não se alegre com a morte de ninguém. Lembre-se de que todos nós morreremos. Palavra do Senhor. Vereador Matos, pastor Antônio de Xandão já se encontra no plenário. Solicito ao senhor secretário o sorteio para a ordem de votação dos senhores vereadores. Por favor, vereador Xandão e Márcio, ajuda na ordem do time de voto. Mas aqui, ó, um dedo que você vira.
Primeiro vereador a votar, Cláudio Adão. Segundo, Márcio Toledo. Terceiro, Marcos. Quarto, Pastor Antônio. Quinto, Felipe Sintra. Sexto, Zé Zito. Sétimo, Paula Sato. Oitavo, Joaquim. Nono, Custão. Décimo, Ricardo Malaquias. Décimo primeiro, Vinícius. Décimo segundo, Arthur. Décimo terceiro, Xandão. Estou repetindo a ordem de votação. Primeiro, Cláudio Adão. Segundo, Márcio Toledo. Terceiro, Marcos. Quarto, Pastor Antônio. Quinto, Felipe Sintra. Sexto, Zé Zito. Sétimo, Paula Sato. Oitavo, Joaquina. Nono, Custão. Décimo, Ricardo Malaquias. Décimo primeiro, Vinícius. Décimo segundo, Arthur. Décimo terceiro, Xandão. Seguimos o trabalho, secretário, para a leitura da ata. Senhor presidente, a ata da 19ª sessão ordinária, em 15 de outubro de 2018. Em votação, a ata da 19ª sessão ordinária. Aqueles que não suportam, por favor, permaneçam como estão. Ata aprovada. Expediente recebido do prefeito municipal. Respostas dos pedidos de informação. Número 1614 do vereador Cláudio Adão. Número 1662 do vereador Marcos. Vem resposta de pedido de informação do número 1612 do vereador Márcio Toledo. O resposta de pedido de informação 1576 do vereador Ricardo Malaquias e 1599 do vereador Vinícius. Recebido de vereador, projeto de lei. É o projeto de lei número 67 de 2018, que dispõe sobre: reconhece no âmbito do município de Campos do Jordão a visão monocular como deficiência visual. Interessado vereador é Maria Joaquina dos Santos, datado em 16 de outubro de 2018. Outro projeto de lei é o 70 de 2018, que dispõe sobre alterações da lei municipal número 3.819 de 2016. Interessado vereador Márcio Roberto Toledo Júnior. Recebido de vereadores projetos de resolução. Projeto de resolução número 3 de 2018, que altera o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Interessado vereador Márcio Roberto Toledo Júnior. Datado em 19 de outubro de 2018. Pedidos de informação. Informação sobre os valores arrecadados com desafetação de áreas no município. Senhor presidente, requer nos termos regimentais que seja oficiado o senhor prefeito municipal, o Dr. Federico Guidanes Caranella, no sentido que sua excelência domine o setor competente da municipalidade, enviar essa casa de leis no que segue. Primeiro, com relação às áreas desafetadas e já vendidas pelo município, qual foi o destino dado aos valores arrecadados? Encaminhar relatório especificando a área desafetada e o valor arrecadado e onde o valor foi aplicado. Segundo, com os valores arrecadados foram adquiridos maquinários e ou veículos para a prefeitura como caminhões, tratores ou congêneres. Em caso positivo, enviar cópias de documentação, notas fiscais de aquisição desses equipamentos. Sala vereador no Boroaia, 23 de outubro de 2018, assinado vereador Xandão.
Outro pedido de informação sobre o vestiário do campo de futebol no bairro Santa Cruz. Que Sua Excelência determina o setor competente da municipalidade enviar essa Casa de Leis informações sobre o vestiário do campo de futebol do bairro Santa Cruz. Em visita ao campo de futebol, no mês de março de 2018, verificou-se que o estado do vestiário é deplorável. Fotos em anexo. Suas instalações foram totalmente depredadas e ocorre um vazamento muito forte de águas em seu interior, escoando por toda a edificação. Além disso, conforme denunciado por funcionários, a Escola Municipal do Historiador Pedro Paulo Filho, a qual é vizinha ao local, o vestiário tem sido utilizado para a prostituição e o uso de entorpecentes. É preciso lembrar que justamente por ser a vizinha a escola, que atende a criança de 0 a 6 anos, estimar o uso do vestiário é bastante prejudicial à comunidade local e traz riscos de segurança aos alunos. Na ocasião, foi encaminhado pedido de indicação sobre o problema, além dos documentos relatando o caso, elaborados pela direção da escola. Atualmente, a situação persiste e está ainda mais preocupante. Dessa forma, requer saber: a. Foi realizado visita dos departamentos competentes para avaliar a depredação do imóvel e os vazamentos existentes? Em caso positivo, enviar cópia do relatório elaborado em decorrência desta visita. B. Existe algum projeto da Prefeitura para a utilização do imóvel do vestiário para alguma finalidade? No caso positivo, descrever qual é o projeto e a finalidade almejada. C. Existe projeto de revitalização e ou demolição do imóvel do vestiário? Em caso positivo, descrever o que será realizado e qual é o prazo para a execução. Sala Vereador no Boroia, 22 de outubro de 2018, assinado pelo vereador Cláudio Adolfo. Outro pedido de informação sobre os serviços da fisioterapia pelo SUS no município de Campos do Jordão. Que Sua Excelência determine o setor competente da municipalidade enviar essa Casa de Leis informações sobre a oferta de serviços de fisioterapia pelo SUS no município de Campos do Jordão. Em 13 de junho de 2018, foi enviado o ofício 74/2018, de origem do gabinete do vereador Cláudio Adão da Silva, no qual foram apresentados questionamentos sobre a interrupção do convênio que era mantido com o Hospital São Camilo para serviços de fisioterapia pelo SUS. Em resposta ao referido ofício, enviado pela Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, doutora Tatiane Miranda, foi confirmada a rescisão oficial do convênio e informou-se que estava em andamento o processo licitatório para aquisição de equipamentos e aparelhos de fisioterapia, assim como reforma de local apropriado que existe no Complexo Municipal de Saúde, visando a que os serviços passassem a ser prestados diretamente pela municipalidade. Entretanto, até a presente data, os pacientes do SUS estão sem atendimento de fisioterapia e muitos munícipes necessitam do tratamento para a devida recuperação do seu estado de saúde. Dessa forma, requer saber: a. Foi concluído o processo licitatório e a compra dos aparelhos e equipamentos de fisioterapia, conforme informado no ofício 243, de origem da Secretaria Municipal de Saúde, cópia em anexo. Em caso positivo, enviar a listagem dos aparelhos e equipamentos adquiridos, com os respectivos valores. Em caso negativo, informar em que estágio está atualmente o processo de licitação e aquisição dos aparelhos e equipamentos de fisioterapia. B. Foi concluída a reforma do local apropriado, conforme informado no ofício 243, existente no Complexo Municipal de Saúde para atendimento dos pacientes de fisioterapia pelo SUS. Em caso positivo, informar o valor total gasto com a reforma. Em caso negativo, informar qual o estágio atual do processo de reforma do espaço. C. Qual é a data prevista para a efetividade os pacientes do SUS Qual a data prevista para efetivamente os pacientes do SUS que necessitam de tratamento fisioterapêutico comecem a ser atendidos no Complexo Municipal de Saúde? D. Qual será a estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para que, após o início do atendimento do Complexo Municipal de Saúde, os pacientes do SUS que necessitam de tratamento fisioterápico não tenham de aguardar muito tempo para obter seu tratamento?
considerando que, no período posterior que o convênio com o Hospital São Camilo foi encerrado, há uma demanda de atendimentos que não foram realizados. Sala Vereador Noboroi, 26 de outubro de 2018, assinado pelo vereador Cláudio Adão. Eu pedi informação sobre galeria de água na Vila Santo Antônio. Sua Excelência determina o setor competente da municipalidade informar essa Casa de Leis, no que segue sobre reclamações de uma galeria de água na Rua Arara, na altura do número 104, na Vila Santo Antônio, conforme segue abaixo. Primeiro, no endereço supramencionado existe uma galeria de água que no presente momento oferece grandes riscos e traz diversos transtornos aos moradores dessa localidade. Aos mesmos relatam que por diversas vezes acionaram o setor competente da municipalidade no intuito de ver o problema sanado, porém não obtiveram sucesso. Segundo, informar se existe nesse local algum tipo de obra ilegal que impede que o citado problema seja definitivamente sanado. Em caso positivo, informar qual é esse problema e qual será a solução apresentada para sanar definitivamente o problema. E enviando ainda cronograma para início, término e realização do reparo indicado para esse local. Sala Vereador Noboroi, 23 de outubro de 2018, assinado pelo vereador Paulo Assad. Expediente recebido dos senhores vereadores. Moção de congratulações. Moção de congratulações com a Copa Ouro Sub-13 de 2018. Requer nos termos regimentais, ouvido previamente por plenário, que seja consignado em ato dos trabalhos da presente sessão ordinária, votos de congratulações para com os organizadores do Campeonato de Futebol Copa Ouro Sub-13 de 2018. A Copa Ouro Sub-13 de 2018 foi criada em 2018 para congregar jovens que se interessam e desenvolvem o futebol como opção de lazer e esporte. Atualmente, a Copa contou com 13 times, os quais se organizam para participar da competição. Na Copa Ouro Sub-13 de Futebol 2018, realizada na nossa cidade, os organizadores Cristiane Bueno de Souza e Claudemir de Souza levaram 13 times de participantes para a competição e alcançou resultados bastante expressivos, trazendo orgulho à modalidade para o esporte jordanense. Esse é mais um exemplo de dedicação e amor ao esporte, que deve servir de inspiração aos jovens e crianças jordanenses. Que do deliberado seja dado ciências integrantes do grupo Gatas e de Botas, Sala Vereador Noboroi, 18 de outubro de 2018, assinado do vereador Cláudio Adão. Outra moção de congratulação. Que nos termos regimentais, ouvido previamente por plenário, que seja consignado em ato dos trabalhos da presente sessão ordinária, votos de congratulações para com todos os envolvidos no projeto Torneio dos Amigos do Colégio TCC, ocorrido no dia 19 de outubro do corrente ano. Participaram desse projeto os seguintes alunos das seguintes séries abaixo relacionadas: Emiliano Santos da Silva, segundo B, Osair Felipe Ribeiro Alves, segundo B, Kleber William da Silva, segundo B, Jonathan dos Santos Cronenberg de Souza, segundo B, Isadora Germano de Oliveira Santos, terceiro C, Jonatas Henrique Santos Tavares, terceiro C, Valdeglane dos Santos Cronenberg de Souza, terceiro F, Milton César Gonçalves da Rosa, terceiro F, Eliseu Roberto Santos Tavares, segundo A, Camila da Silva Cândido, primeiro B, e Laura Emília de Lima. Participaram ainda do referido evento o professor Paulo Vinícius Bento Rodolfo, a funcionária Ângela Maria Ferreira dos Santos, a vice-diretora do programa de Escola Família Daniele Nascimento Pereira de Souza e a diretora Maria Eunice Moreira da Silva. Que do deliberado seja dado ciência aos envolvidos, alunos, professores, funcionários, vice-diretora do programa Escola na Família e diretora de Escola Estadual Teodoro Correia Cinto. Sala Vereador Noboroi, 29 de outubro de 2018, assinado do vereador Luiz Felipe Costa Cinto. Próximo aqui é uma moção de pesar. Requer nos termos regimentais que seja consignado em ato dos trabalhos da presente sessão ordinária, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Noel Alves dos Santos, pai da vereadora Maria Joaquina dos Santos, ocorrido no dia 27 de outubro último, na cidade de Campos do Jordão. O senhor Noel era filho de Mariana Maria de Jesus e Adolfo Alves dos Santos.
Era natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Era casada há 44 anos com a senhora Lourdes Gomes dos Santos, com quem teve 4 filhos: Maria Joaquina, José Maria, Cláudio Osmar e Ana Cláudia, que é casada com o Ronaldo Ribeiro de Oliveira e deixa também 2 netos, João Vitor e Miguel. O senhor Noel veio para Campos do Jordão em 1978, era jardineiro, São Paulino apaixonado, católico fervoroso e, mesmo acamado, fazia questão de receber sua comunhão todos os domingos. Faleceu aos 76 anos e deixa um grande legado, uma belíssima história de vida e uma infinidade de amigos e admiradores. Nesses momentos em que toda a família, com o coração transpassado pela dor, fica no desconsolo, gostaríamos de lembrar que também esses fatos desoladores acontecem para que se cumpra a vontade de Deus, Criador e Senhor nosso. Outro símbolo deliberado, Sociedade de Ciência, Família e Lutada, Sala Vereador no Uruguai, 29 de outubro de 2018, assinado pelo vereador Luiz Felipe Costa Cinta e todos os outros demais vereadores. Por uma questão de solidariedade com a nossa família nesse momento, eu pediria que todos ficassem em pé para que estivéssemos um minuto de silêncio. Continuando, senhor presidente. Indicações. Vereador Xandão, 8 indicações. Vereador Tostão, 1 indicação. Cláudio Adão, 17 indicações. Felipe Sintra, 2 indicações. Márcio Toledo, 1 indicação. Maria Joaquim, 5 indicações. E Ricardo Malaquias, 5 indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento do senhor Vicente Pereira de Souza, protocolado nessa edilidade, sobre o número 301/18. Ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Felipe Costa Cinta, presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, Vicente Pereira de Souza, infra-assinado, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o uso da tribuna livre na 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal, a ser realizado no próximo dia 29 de outubro do corrente ano, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Assunto: esporte em Campos do Jordão. Pela atenção que este possa merecer, antecipadamente agradece e, nestes termos para deferimento, Campos do Jordão, 18 de outubro de 2018, assinado o senhor Vicente Pereira de Souza. Parecer da Comissão de Justiça. Parecer da Comissão de Justiça. Nada a opor quanto ao uso da tribuna livre pelo senhor Vicente Pereira de Souza, conforme dispõe o artigo 233, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos do Jordão. O pedido é legal e constitucional, devendo ser advertido ao orador quanto à duração do seu tempo, 10 minutos, previsto no artigo 233 do Regimento Interno. Sala Vereador Namoro Oyer, 18 de outubro de 2018, assinado pelos vereadores Arthur, Benício e Cláudio Adão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Aqueles que não se opõem permaneçam como estão. Parecer da comissão aprovado. Solicito ao vereador Márcio Adão que acompanhe o senhor Vicente Pereira de Souza até a tribuna dessa casa.
enquanto o mesmo se encaminha à tribuna, né? Apenas para que fique registrado aqui também que recebo uma informação familiar do vereador Zezito, que ele não se encontra muito bem, e, enfim, apenas para que fique registrado em ata. Senhor Vicente, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 233 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos do Jordão, alterado pela Resolução 8 de 1994, esclareço ao orador o seguinte: fica o orador esclarecido que, nos termos da lei, será responsabilizado por quaisquer opiniões, palavras, críticas e acusações que fizer no uso da tribuna contra qualquer pessoa física ou jurídica ou autoridade constituída. Meu muito boa noite. Obrigado pela presença, Sr. Vicente, e o senhor tem o uso da tribuna por 10 minutos. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, quero agradecer aos dois lobinhos que estão aqui fazendo parte aqui, como se fossem todos jovens de Campos do Jordão, ou estão representando. Tá? O senhor agradece, muito obrigado. Sua Excelência, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, vereador Luiz Costa Sinter, demais vereadores, autoridades, cidadãos presentes que nos acompanham pelo rádio e internet, meu cordial boa noite. Meu nome é Vicente Pereira de Souza, meu apelido é Pelé, moro aqui há 66 anos, disputei e ganhei vários campeonatos locais e regionais. Vesti a camisa da seleção de Campos do Jordão por 10 anos. Hoje, aposentado, me sinto na obrigação de contribuir com o esporte jordanense. Venho, através desta tribuna, fazer um relato da situação referente aos campos de futebol que são utilizados pelos times de base de Campos do Jordão. E pedir, por meio desta tribuna, união e melhoria aos campos e vestiários dos bairros. Ia ser exibido um vídeo, mas infelizmente não houve como ser transmitido, tá? Então ele ficou suspenso. Senhores, nos bairros se encontram pessoas preocupadas e dispostas a ajudar no esporte do município perante nossa juventude. O senhor Caldo da Vila Albertina, Marcão do Ginásio Esportivo, Dudu, Luciano, Leonardo na Vila Santa Cruz, Roberto e Chiva da Vila Sodico. Eles fazem parte dos trabalhos de base nos bairros. Os times de base são compostos por jovens de 9 a 17 anos, que precisam obrigatoriamente estarem matriculados, frequentando as escolas e terem boa disciplina. Esse é um compromisso pelo qual poderemos transformar esses jovens em bons cidadãos. Precisando de mais estímulo, o campeonato precisa ser realizado durante o ano de 2019, com categoria de base. A realização dos jogos deve acontecer nos bairros, integrando desta forma a cidade, e as finais seriam no campo do Jaguari. Também pedimos o apoio da Secretaria de Esporte para que nos ajude a fornecer premiação e árbitro, que o custo é alto para o pessoal que comanda as equipes. Para que isso se torne realidade fundamental, a manutenção dos campos da Vila Santa Cruz e Vila Sodipe, que se encontram em péssimo estado de conservação, e também instalação de novos campos de futebol nos bairros Vila Albertina, Vale Encantado, Vila Britânia e a Campista, também, que o campo lá está um pouco meio esquecido, né? Na Vila Britânia existe uma quadra de futebol de salão que se encontra em péssimo estado de conservação. O Estádio Municipal de Vila Bernécia possui grama sintética, o que não é apropriado para a prática esportiva de sub-9 a sub-17, pois não tem o feedback, isto é, a absorção do impacto e retorno muscular, o que pode causar graves lesões musculares. Isso é devido ao jovem, à idade dele, a estrutura muscular está em formação. Então, quem pratica futebol sabe muito bem dessa situação aí.
e além dos vestiários em mau estado e não possuir bebedouros. Vale ressaltar que o bebedor lá foi roubado. Poderiam também incentivar a prática de competições esportivas entre as escolas, fortalecendo o espírito de competitividade dos jovens. Nós temos uma programação que está sendo feita aqui através do professor Marcão, no ginásio esportivo. Dia 1º e 2 de novembro acontecerá um torneio intermunicipal feminino no ginásio esportivo de Campos do Jordão. Início às 8 horas até o final da tarde, no dia 1º. No dia 2 será a final no período da manhã. Nós deveremos receber muitas moças de outras cidades que virão a Campos do Jordão representar a sua cidade. E no dia 7 de novembro acontecerá no Campo da Bernese uma peneira. Peneira é a gíria usada para quem joga futebol, através do professor Douglas, treinador do time de base do Palmeiras, que vem para Campos do Jordão especialmente para esta avaliação. A inscrição já pode ser feita no ginásio esportivo. Basta levar os documentos de identificação, exame médico, pessoal, e 1 quilo de alimento, que é a inscrição. Quer dizer, uma coisa simples, tá? Não gera muito custo para as pessoas. Parabéns ao professor Marcão do Esporte por essa importante iniciativa. Nós temos também uma programação na Vila Sodico, que é do Roberto e o Soshiba, que está já praticamente confirmado. Roberto? Está confirmado. Do Sub-13, 15 e 21 do Paraguai. Eles estão fazendo um circuito no Vale do Paraíba, e eles têm intenção de vir em Campos do Jordão jogar o futebol de salão e no dia seguinte jogarem futebol de campo. Esses meninos, eles estão fazendo esse circuito porque no Paraguai e na Argentina, eles pegam os garotos que eles acham que vão ser futuros jogadores e eles trazem para o Brasil para ele pegar a malícia, a malandragem do brasileiro. Então, para não ficar tão caro para eles, eles fazem esse circuito aqui no Vale do Paraíba. Então, volta a confirmar um jogo amistoso com o time de base da Argentina. Para que esses jogos se realizem, solicitamos à Prefeitura de Campos do Jordão alojamento e alimentação para a equipe de sub do Paraguai e Argentina, cuja organização está sob a responsabilidade dos senhores Roberto e Chiba. Nós também estamos fazendo parceria fora de Campos do Jordão, tá? Porque Campos do Jordão, infelizmente, nós temos excelentes jogadores, mas ele nasce, cresce e morre em Campos do Jordão. Alguns até, infelizmente, na droga ou no álcool. Então nós temos uma perda grande de juventude aqui dentro da cidade. E nós precisamos mudar isso, precisamos fazer coisas diferentes. São parceiros dessas atividades que eu busquei essas parcerias, tá? Com a Associação Esportiva Mantiqueira, através do seu presidente, o senhor Geraldo Margelo de Oliveira, soldado, que nos recebeu muito bem lá, esteve comigo lá o Roberto e o Dudu, estiveram lá comigo, lá que eu sou soldado. E o Clube Taubaté, através do técnico de base, o senhor Mariano. Essas instituições abriram suas portas para firmar parceria com o Campos do Jordão, tá? Então, possivelmente vamos fazer jogos amistosos contra eles, E na situação que se encontra hoje, os vestiários, os campos, jogador, moleque que está nessa base, para vocês terem uma base, eles normalmente são um pouco diferenciados, Ele joga de sapato alto, que a gente costuma dizer na gíria. Então ele entra lá, ele chega no vestiário, ele olha, se não tiver legal, o moleque já não quer entrar, não quer trocar de roupa, não quer vestir uma camisa, não quer jogar. Isso é uma coisa que está se aumentando muito hoje no esporte, infelizmente. Bom, para ser sincero para o senhor, a realização desses jogos amistosos com base de Campos do Jordão é a melhor oportunidade para dar visibilidade aos nossos jogadores. Porque nós temos já jogadores jordanenses jogando em Taubaté, pelo Esporte Vila São Geraldo, tá? E nós temos também uns meninos que estão indo jogando em Pinda, já disputando o campeonato lá da Band,
Nós tivemos aqui um caso aqui interessante, que eu vou sair aqui um pouco para explicar para vocês. Nós tivemos um menino daqui de Campos do Jordão, que ele foi lá para o Taubaté. Ele chegou lá no Taubaté, ele foi muito bem no Taubaté. O menino estava indo com uma beleza. Seria um futuro profissional de Campos do Jordão. Mas, infelizmente, aconteceu uma coisa assim, o menino abandonou o Taubaté de uma hora para outra. Quando nós chegamos lá, o Mariano falou, ó, jogador tal, assim, 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 assim. Dudu estava lá comigo, certo? Então foi falado, poxa, um menino desse não podia ter parado. Então é essas coisas que a gente precisa trabalhar. Aí o menino veio para Campos do Jordão, se enfurna aí com esses pessoal aí, tomando as cachaças para a rua, aí fica ruim. Tá? Isso só é possível com uma rede de agentes responsáveis e atuantes. Poder público, ofertando espaço digno aos atletas, o poder privado, que são os empresários, ofertando troféu e medalha, para que a gente possa fazer os jogos entre eles. Tá? E familiares incentivando os atletas, e treinadores, coordenador, com supervisão profissional, incentivando cada vez mais a participação dos jogos. Acabou o meu tempo? Fica à vontade. Tá. Eu gostaria de fazer um adendo, que inclusive a presidente da Associação de Bairro do Santa Cruz conversou comigo, é sobre o vestiário de Santa Cruz. Eles têm interesse que continue o vestiário lá, porque a população de lá está pedindo isso, certo? E além disso, o campo lá tem que ser feito, na verdade, é dreno. Não tem drenagem. Então choveu, empoça. Quem jogou sabe, né? Vai com a bola para fazer o gol, a bola enrosca na poça d'água, a bola fica e você passa. Certo? Então é o digo da vaca, né? Então, veja bem, há necessidade que lá no Santa Cruz o pessoal está solicitando para a reforma do campo, tá? E a reforma do vestiário. Não é acabar com o campo. Porque, assim, rapidamente, vejam bem, nós tínhamos o campo da Guarda, está acabado. O campo do Rancho Alegre está abandonado. Nós tínhamos o campo do Vale Encantado, acabou. Nós tínhamos o campo do Campo Jordão, tênis clube, hoje é o dono. Nós temos o campo do Jaguari, que eu não sei como é que está aquela situação do campo do Jaguari. Né? Também está em péssimo estado. Nós temos o campo da Bernese, que hoje, para praticar futebol, não tem condições, porque a grama sintética não ajuda. Tá? Agora nós temos o campo da Vila Sodi, nós temos o campo lá de Santa Cruz, o campo da Vila Albertina, do tempo do Jacaré, aí, que vocês ainda não tinham nascido, né? Esse campo também foi destruído, não existe mais lá. Né? Tinha o campo da Campista, onde se fazia bons torneios lá, no tempo do Teixeira, também está abandonado. Eu passei por lá outro dia, estive dando uma olhada. Eu quero que os senhores entendam uma coisa. Campos do Jordão, existe um problema grave. Hoje é o alcoolismo e as drogas. Se nós não conseguir tirar esses meninos da rua, trazer para dentro do futebol, nós vamos ter problema no futuro. Por quê? Aquele menino que seguir aquele caminho, ele não vai ter dinheiro para ele comprar droga, não vai ter dinheiro para comprar bebida, aí vai começar a cercar as pessoas da rua, ele vai no turista que está chegando na cidade, então está ficando uma situação insuportável. Então há necessidade de se tomar alguma atitude enquanto é cedo. Os que têm problema, assistente social internado. Que tem menino que jogou bola, foi bom de bola, está jogado aí na rua. É uma tristeza para a gente. Eu mesmo digo de coração. Se não fosse o esporte, eu era outra pessoa. Sabe? Porque quem cria solto, não tem rédea. Quem não tem rédea faz o que quer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o jovem. Ele é a base da cidade. Tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado. Estou à disposição caso os senhores queiram fazer alguma pergunta. Tá? Estou aqui à disposição. Bem, vamos lá. Primeiro, boa noite novamente. Prazer. Agradecer ao senhor
que nós nos encontramos no ginásio esportivo, até sobre uma ação, uma moção de congratulações que foi lida pelo nosso secretário a respeito do desafio dos amigos do TCC. Foi quando eu fiz o convite ao senhor a vir usar a tribuna, e o senhor no dia seguinte já estava aqui para se inscrever. Obrigado pela confiança de vir compartilhar um pouquinho disso com a gente, porque a gente sabe do carinho que o senhor tem, não só pela cidade, mas pelo esporte jordanense. Só contestei o Matos outro dia que falou assim, o Pelé não faz juiz não, ele não jogava toda essa bola não. Mas é brincadeira, falava que o senhor dava bala nos campos aí de Campos do Jordão. Né? Então, obrigado pela presença. As colocações que aqui farei, tenho certeza que são concomitantes com tudo aquilo que o senhor colocou, ou seja, estamos do mesmo lado. Essa casa, esse ano, conseguiu, com a devolução de recursos aqui economizados por essa casa, desenvolver um projeto de reforma dos banheiros do ginásio esportivo, dos banheiros e dos vestiários de dentro do ginásio esportivo, que a gente sabe o quanto está depreciado aquele espaço. A secretaria responsável já foi até o ginásio fazer as medições. Por sinal, hoje está com o Fernando César, né, que faz parte da Secretaria de Obras, junto com a Karina. Sabe que tem um projeto que está em vias de ser realizado com o dinheiro que economizamos aqui. Então, mostra a nossa preocupação também em relação ao esporte jordanense. O senhor deve ter observado também que foi realizado um pedido de informação feito pelo vereador Cláudio Adão, que vem de encontro com a reclamação justa da nossa amiga Ami, lá, presidente de bairro de Santa Cruz. Só lembrar, viu, Ami, que há cerca de 4 ou 5 anos atrás, antes mesmo de eu estar aqui nessa casa, a pedido de 2 colegas que davam aula gratuitamente para os alunos lá para os moradores de Santa Cruz, eu fiz a doação à época de um portão para o campo de Santa Cruz, porque os moradores, acho que está lá jogado, porque está guardado lá, né? Então, foi colocado até hoje. Tinha feito a doação em parceria com os moradores de Santa Cruz, onde eu dei o portão e eles fariam a mão de obra para a instalação do portão. Por quê? Porque tinham moradores que usavam o campo para estacionar carro, soltar cavalo, né? Então, algumas questões partem um pouquinho também do apoio da população em relação aos próprios públicos, né? Cito que também dava umas pernadas por aí, viu, Pelé? No campo da Bernécia foi a coisa mais desastrosa, quando há cerca de 10, 15 anos atrás, todo mundo que é de Campos do Jordão lembra, aquela permuta desastrosa que foi feita, permitindo que se fizessem shows no campo da Bernécia, shows de uma empresa de telefonia, e que a contrapartida seria a troca do gramado pela grama sintética. Lá atrás já falaram que isso não daria certo pelo alto custo de manutenção e de não ser apropriado principalmente para as crianças. Tivemos também a grata surpresa de, na audiência pública da lei orçamentária desse ano, saber que o orçamento da Secretaria de Esportes de Campos do Jordão aumentou aí cerca de 20% a 30% do que se recebia no passado. Está aqui um ex-secretário adjunto de esportes e um secretário de esportes de Campos do Jordão que sabem da dificuldade. Porém, todas esse empenho financeiro em relação às categorias de base, por hora, vai ser contemplado ainda bem na nossa lei orçamentária. Lembrar também que o Xandão, até pouco tempo atrás, e tenho certeza que tem isso como projeto também, dava aulas de forma gratuita para os moradores, para as crianças da Vila Albertina e também de outros bairros, caso quisessem ir lá treinar com o professor Xandão, pastor e professor Xandão, lá na Vila Albertina, também muito preocupado com o esporte aqui em Campos do Jordão. E não acho que é só o campo da Vila Sodipe e do Santa Cruz. Eu acredito que as quadras poliesportivas dos bairros de Campos do Jordão, elas também merecem um cuidado a mais. Veja a quadra da Vila Ferraz, hoje em dia, como se encontra, né? Na questão da Vila Albertina, já na questão da Vila Britânia, onde está aquela quadra, está sendo licitada, ali vai ser a nova escola ali da Vila Albertina, ela vai mudar de lado, onde existe, deixará de existir, e onde está a quadra, naquela área, será construída a nova escola. Na Vila Albertina. Na Vila Britânia. Ali do lado do postinho. Perfeito. Onde tem uma quadra que o senhor citou,
né? Inclusive, há um tempo atrás, eu solicitei ao secretário de Serviços Públicos, o Tião César, que está aí, o Tião está ali, que fizesse uma limpeza no local lá. Foi feito, infelizmente, a grama cresce e cresce todo dia, né? Mas também sempre que a gente solicita, ele está apto a nos ajudar. Então, eu só queria fazer essas pontuações para o senhor, para dizer que estamos sim, assim como o senhor, preocupados com a questão do esporte em Campos do Jordão, principalmente com as categorias de base, e aproveitando para parabenizar não só o senhor, mas todas as pessoas que o senhor citou aqui, o Dudu, o Chiba, os professores lá do ginásio esportivo e tantos outros, assim como já citei o Xandão, que de alguma forma doam um pouquinho do seu tempo para incentivar as categorias de base e o esporte jordanense, seja ele qual for. Mais uma vez, obrigado pela presença, Xandão. Primeiro, boa noite a todos. Pelé, primeiro, quero te dar os parabéns para você, Chiba, o Roberto, que toca o veterano da Albernécia, desde quando eu me conheço por gente, já tomava conta do Albernécia, onde meu pai jogou e foi muitas vezes campeão, né, seu amigo, seu irmão. Eu sei que você está falando, eu sei que vocês estão passando, porque eu já fiz muito isso, Pelé, entendeu? A gente não tem apoio, a gente tira dinheiro do bolso, a gente tira o dia de trabalho, às vezes deixa de trabalhar para tomar conta das crianças. E eu parei na Vila Albertina porque teve uma denúncia, porque eu não sou formado em educação física, e por não ser formado em educação física, eu não poderia dar aula na Vila Albertina. Então eu fui obrigado a parar por causa disso, porque senão falaram que iam me denunciar. E passando para você, Pelé, algumas coisas que a gente fez pelo esporte. A gente começou no Esporte Clube Santa Cruz, até o Raul foi campeão comigo da primeira divisão, a gente começou junto na segunda divisão, e depois a gente subiu, a gente foi tricampeão jordanense pelo Santa Cruz, a gente foi campeão sub-9, sub-11, né, da molecada, e foi um trabalho que deu muita satisfação, porque eu também tinha meus dois filhos que jogavam no sub-9, sub-11, então para mim era uma satisfação muito grande. E a gente que faz trabalho ali no Santa Cruz, a gente que faz, eu, no meu caso, que fiz esse trabalho, é um trabalho muito duro, é um trabalho muito sacrificante, um trabalho que consome muito a vida da gente. Às vezes, se a família da gente não nos entender, fica difícil até no meio familiar. Então, eu sei que você está passando, te dou total razão, as quadras da cidade estão abandonadas. A quadra Vila Albertina está abandonada, Vila Sodipe, Céu Azul, o Josito também já fez vários pedidos daquela quadra do Céu Azul. Então eu venho aqui e te dou total razão, te dou os parabéns para quem está aqui também vendo o esporte da cidade, Oswaldão, basquete. Então eu acho que chegou a hora mesmo de se unir, cobrar mais, e o nosso secretário de esporte também frequentar mais os bairros, ver a situação, porque tem o secretário, tem o adjunto também que tende para os bairros, né? Tem o chefe dos setores da Secretaria de Esporte, que eu acho que está na hora de sair, porque o nosso secretário está aí faz 6 anos. Faz 6 anos que o nosso secretário está aí. Então, eu acho que já deveria estar um pouquinho mais adiantado as reformas, né? E nessa reforma que está sendo feita no ginásio esportivo, uma emenda parlamentar que eu consegui com o deputado Eli Correia, que era para o piso do ginásio esportivo, se trocou o objeto e agora está sendo a reforma. O FAMEG, não sei se você conhece o FAMEG no ginásio esportivo, que é o fundo de apoio. Eu fui o criador do FAMEG. Hoje, se tem lá 1000 crianças treinando e se tem 15 professores dando aula, porque a gente correu muito, a gente veio aqui para a Câmara Municipal. A primeira vez pediram vista do projeto, a segunda vez eu coloquei quase, acho que foi mais de 100 atletas, né, Oswaldo? Para se passar a lei do FAMEG. Então, quer dizer, a gente trabalhou, tinha que ter dado continuidade. A reforma do campo da Vila Sodipe, a última reforma, foi na gestão da doutora Ana, quando eu fui secretário de esporte, a vereadora Joaquina lembra disso. Então, quer dizer, não é só, a Secretaria de Esporte, ela não tem que ser só o ginásio esportivo. A Secretaria de Esporte, ela tem que ser
a Secretaria de Esporte, as escolinhas de esporte, mas principalmente a criação do FAMEG, Pelé, foi criado, o meu sonho em particular, era de se contratar professores de pôr nos bairros, se fazer um trabalho com as crianças nos bairros, peneirar aquelas crianças que têm mais talento, trazer para o ginásio esportivo e ali ser feita as seleções de base, principal, tanto de futebol como de basquete, né, Oswaldo? Para a gente representar o município. Mas isso aí, infelizmente, acabou. As quadras abandonadas, não se é feito nada nos bairros e, infelizmente, estamos nessa situação. Por isso, te dou os parabéns para as pessoas que estão aqui, cobrando, estando junto. Essa união é importante, essa união é muito importante e, de novo, eu dou os parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Com relação aqui, Excelência, do campeonato que eu passei para o senhor, se o senhor puder nos dar uma atenção aqui, né? Até a gente fala, os empresários da cidade, ofertar aí para a gente um troféu, medalhas, essas coisas, porque a gente, na verdade, é assim, ninguém quer dinheiro. O que quer é a bola e um bando de moleque correndo atrás. Essa é a felicidade das pessoas, né? Boa noite a todos, nobres colegas que nos acompanham aqui nessa noite, pela rádio, pela internet e todos os presentes. Sr. Vicente, Pelé, parabéns. Parabéns a vir a essa casa, trazer os problemas do esporte. E saiba, viu, Pelé, que é uma briga constante desta casa para a melhoria do esporte jordanense. O Xandão falou bem aqui, o presidente Felipe Sintra também. Cobramos diariamente a melhoria do esporte. Sabemos que a salvação dos nossos jovens, das nossas crianças, contra essa praga que está aí, que é as drogas, é o incentivo e o fomento do esporte. Quando a gente investe em esportes, a gente está investindo em prevenção.